Bom, vamos agora para a quinta parte, o currículo e o seu planejamento. 5.1, né? O que é currículo? Um programa de ensino só se transforma em currículo após as experiências que a criança vive em torno do mesmo. A palavra currículo vem do latim curriculum e significa percurso, carreira, curso, ato de correr. E seu significado não abrange apenas o ato de correr, mas também o modo, a forma de fazê-lo a pé, de carro, a cavalo. O local, estrada, pista, hipódromo e o que ocorre no curso ou percurso efetuado. Na palavra currículo, temos analogamente a expressão curriculum vitae, que engloba todos os dados pessoais, cursos, experiências e atividades que possam dar uma ideia do que a pessoa conseguiu realizar durante a sua vida. Os dados são apresentados como um todo integrado, variável para cada pessoa, mas que revela continuidade, sequência e objetivos atingidos e ou a atingir. Aplicação à educação, o termo currículo apresenta uma variação do decorrer do tempo. Essa variação depende da concepção da educação e de escola e também das necessidades de determinada sociedade num dado momento histórico. Tradicionalmente, currículo significou uma relação de matérias ou disciplinas com um corpo de conhecimento organizado sequencialmente em termos lógicos. Alguns fatos históricos, no entretanto, impuseram mudanças no modo de ver e pensar do próprio homem, determinando-lhe também novas necessidades e atitude perante a vida. Diante de novas necessidades surgidas, os educadores passam a questionar o conceito de educação, de aprendizagem e, consequentemente, de currículo. A preparação dos alunos para enfrentar o mundo em constante transformação passou a exigir uma dinâmica diferente da instituição escolar. Nessa dinâmica, o aluno não é mais visto como um ser passivo que deve apenas assimilar os conhecimentos que lhe são transmitidos pelos seus professores. É visto, antes de mais nada, como um ser ativo que aprende não apenas através do contato com o professor e com a matéria, conteúdo, mas deixou de ser confundido com a instituição de matéria ou carga horária de trabalho escolar. O que é, então, o currículo atualmente? Conforme descreve Sperber, 1982, abre aspas, currículo é tudo o que acontece na vida de uma criança, na vida de seus pais e professor. Tudo que cerca o aluno, em todas as horas do dia, constitui matéria para o currículo. Fecha aspas. Do que vimos até aqui sobre currículo, podemos concluir o seguinte: tradicionalmente, currículo tem significado as matérias ensinadas na escola ou a programação de estudos. A tendência nas décadas recentes tem sido de usar o termo currículo no sentido mais amplo para referir-se à vida e a todo o programa da escola, inclusive as atividades extraclasses. Aliás, as atividades extraclasses são muito importantes para a formação da personalidade da criança. Elas enriquecem o plano escolar e, consequentemente, a personalidade da criança. Além disso, são uma importante fonte de motivação. Julgamos oportuno chamar a atenção também para o denominado currículo oculto. A escola, além de desenvolver o currículo explícito referente à transmissão do saber ao aluno, desenvolve também o currículo oculto, que se refere à transmissão de valores, normas e comportamentos. Enquanto o currículo explícito hierarquiza os graus escolares e os critérios de avaliação por mérito ou prestígio, o oculto desenvolve nos alunos a aceitação da hierarquia e do privilégio. 5.3. Consequências do novo conceito de currículo e suas dimensões. Segundo Hagan, 1973, são as seguintes as principais consequências
do novo conceito de currículo. O currículo existe somente nas experiências das crianças. Não existe em livros de texto e nem em programas de estudo. Em face do currículo, o programa de ensino apresenta a mesma relação que o mapa de uma estrada tem com a experiência da viagem. Para avaliar o currículo de uma escola, é necessário observar cuidadosamente a qualidade das vivências que existem dentro dela. Esse foi o item A. O item B. O currículo inclui mais do que conceito a ser aprendizado. É verdade que a seleção de conteúdo útil e exato é uma importante responsabilidade do professor, mas o programa não se constitui currículo enquanto não se transforma em parte da experiência da criança. Porção de conteúdo que se torna currículo para uma criança pode diferir daquela que se transforma em currículo para outra. As relações humanas na sala de aula, os métodos de ensino e os processos de avaliação usados são partes tão importantes do currículo como o conteúdo a ser aprendido. Item C. O currículo é um ambiente especializado de aprendizagem deliberadamente ordenado, com o objetivo de discutir os interesses e as capacidades das crianças para eficiente participação na vida da comunidade e da nação. Ele diz respeito ao auxílio dado às crianças para enriquecer suas próprias vidas e contribuir para o aperfeiçoamento da sociedade através da aquisição de informações, habilidades e atitudes. Item D. A questão que preocupa o planejador do currículo não é apenas decidir que matérias devem ser ensinadas para desenvolver o entendimento e alargar o conhecimento dos alunos. Ele deve visar também a melhoria da vida do indivíduo e da comunidade. O currículo pode ser determinado a partir de 3 dimensões fundamentais. Então, nós vamos conhecer essas 3 dimensões. A primeira é a dimensão filosófica, a segunda é a dimensão socioantropológica e a terceira é a dimensão psicológica. Então, filosófica, socioantropológica e psicológica. A filosófica refere-se ao tipo de educação apropriada a uma cultura. Trata-se das opções de valor baseadas na concepção que se faz do homem, da sociedade, etc. Nessas concepções baseiam-se as escolhas feitas quanto aos fins da educação, propósito e conteúdo da escola. Dimensão socioantropológica. Devido às transformações sociais que se processam de forma acelerada, é necessário que a escola tenha uma visão lúcida da realidade social com a qual está lidando para que possa desenvolver um trabalho educativo dinâmico e atual. Daí a necessidade de um levantamento de dados sobre as características da cultura na qual a escola está inserida. A escola precisa saber quais são os padrões de comportamento que influenciam os alunos, as forças econômicas atuantes, as formas de estrutura familiar existentes, as tensões sociais e as formas de comunicação. Dimensão psicológica. Para que um currículo escolar seja bem-sucedido, é necessário dar atenção ao desenvolvimento psicológico do aluno, sabendo que nem todas as crianças raciocinam com a mesma rapidez, nem possuem o mesmo ritmo de desenvolvimento psicomotor. É necessário também que tenha uma boa definição de aprendizagem. Planejamento do currículo. Considerando que o currículo é uma soma de experiências vividas pelos alunos de uma escola, é fácil concluir que o planejamento do currículo é planejamento dessas experiências. Cada escola deve elaborar o seu planejamento de currículo com a participação de todos aqueles que, direto ou indiretamente, estão ligados à dinâmica do processo educativo. Diretor, supervisor, pedagógico, orientador educacional e professores. Juntos definirão os objetivos finais, o conteúdo básico e delinearão os métodos e as estratégias de avaliação, pesquisando ainda os recursos que poderão utilizar. No planejamento do currículo, devemos levar em conta a realidade de cada escola e as sugestões apresentadas pelo Conselho Estadual de Educação, o CEE, que abrange os seguintes aspectos, nesse caso 4. Primeiro, subsídio para a elaboração dos currículos. Segundo,
relação das matérias que podem constituir parte diversificada numa tentativa de atender peculiaridades locais. Terceira, normas de avaliação. Quarta, recuperação de alunos. Esta orientação fornecida pelo Conselho Estadual de Educação baseia-se nas diretrizes que emanam do Conselho de Federação de Educação, o CFE. Estas diretrizes, por sua vez, refletem a política educacional expressa na Constituição. Cabe ao Conselho Federal de Educação fixar, para cada grau, as matérias relativas ao núcleo comum, definindo também seus objetivos e sua amplitude. O Conselho Estadual de Educação estabelece as matérias que constituirão parte diversificada do currículo de ensino fundamental. A escola poderá ainda assumir a iniciativa da proposição de outras matérias e incluí-las em seu currículo, se aprovadas pelo Conselho de Educação competente. 5.5. Significados de alguns termos importantes. Para evitar confusões, apresentamos a seguir o significado de alguns termos que, de alguma forma, se relacionam com o novo conceito de currículo. A. Currículo pleno. B. Guias curriculares. C. Programa. D. Disciplina ou matéria. E. Área de estudos. Então, vamos ver inicialmente o currículo pleno. O currículo pleno é um conjunto formado pelos currículos das diferentes séries de turmas escolares. B. Guias curriculares. É um plano escrito cujo objetivo é orientar as aprendizagens. A aprendizagem. Apresenta sugestões sobre objetivos, conteúdos, técnicas, bibliografia específicas, etc. Geralmente são conclusões de debates entre professores sobre determinado assunto. Os guias, geralmente utilizados pelas escolas, pertencem a órgãos oficiais. C. O programa. Para alguns autores, programa é sinônimo de currículo. A tendência, no entanto, é diferenciar programa de currículo. Programa consiste no detalhamento do currículo, conforme as necessidades ou situações específicas da escola, da sala de aula do aluno. D. Disciplina ou matéria. Disciplina ou matéria é o ramo do conhecimento organizado com generalizações próprias para a explicação dos fatos que a eles se relacionam e com o método próprio de investigação. Por exemplo, a sociologia estuda os fatos sociais por meio de um método próprio de investigação. E, finalmente, área de estudos. Conjunto de matérias caracterizadas pela integração de conteúdos afins. Temos, por exemplo, a área de estudos sociais, que abrange diversas matérias: geografia, história, organização social e política brasileira. Essas matérias abordam conteúdos relacionados entre si. Agora vamos para o item 5.6, confecção de um currículo e uma grade curricular. As grades curriculares devem e sofrem uma lógica pedagógica. Cabe ao professor cuidar para que estes elementos sejam abordados. Que elementos são? A ordenação, a sequência, a interdisciplinaridade, a integração. Então, vamos ver cada uma delas. A ordenação, que consiste na distribuição das matérias de uma forma simples, com linguagem comuns a todos, que vai paulatinamente se complicando e aprofundando à medida em que os anos escolares vão passando até chegar à especialização. B. A sequência, que diz respeito à necessidade de obedecer à ordem proposta na grade curricular. Esse dado corresponde à árvore dos requisitos. Algumas disciplinas sempre antecedem as outras pelo seu grau mínimo de preparação. Esta antecedência é denominada de pré-requisito. Assim, o domínio da tabuada é anterior à solução de problemas. A interpretação de textos é anterior à análise dos mesmos sobre o ponto de vista de escolas literárias, e assim por diante. Acontece que na mesma série, algumas matérias se complementam. São os co-requisitos. Assim, a língua portuguesa é co-requisito de ciências naturais, geografia
e assim por diante. No ano subsequente, sucedem-se as disciplinas preparadas nos anos anteriores. São os pós-requisitos. Verifique a situação da contabilidade comercial avançada em relação à contabilidade geral básica, ou da geografia geral em relação à geografia econômica. Todas essas considerações remetem à necessidade pedagógica do plano unificado de todos os docentes envolvidos no conjunto curricular. C. A interdisciplinaridade. O organizador da grade curricular geralmente é um pedagogo ou alguém que possua uma grande sensibilidade para interrelacionar uma a outra disciplina na mesma ou em séries diferentes. Entretanto, essa sensibilidade na prática deverá vir acompanhada de um trabalho exaustivo do professor, qual seja o de planejar sua disciplina com a de outros colegas. Por exemplo, o professor de física deve estar atento à programação do professor de matemática e assim por diante. Essa prática pedagógica fundamental para o êxito da aprendizagem é denominada de interdisciplinaridade. E, finalmente, D, o item D, que é a integração. Significa a unificação em uma única matéria de outras matérias afins. É o caso específico das ciências naturais. Anteriormente, os conteúdos estavam distribuídos entre biologia, física, química, programa de saúde. Atualmente, todos eles se integram, acrescido ainda da ecologia, educação ambiental, educação sexual e etc. Ultimamente, uma série de autores de diferentes áreas de conhecimento vem trabalhando pela melhoria da educação. No que diz respeito ao currículo, eis algumas propostas. A racionalista acadêmica. A racionalista acadêmica, no conjunto, os autores atribuem à escola um papel conservador, dentro do qual o aluno é iniciado na compreensão da tradição cultural e no acesso às grandes produções da humanidade. O papel principal da escola é organizar a estrutura do conhecimento. Com isso, a programação das matérias garante que a tradição cultural seja mantida, especialmente porque os componentes de grade curricular serão clássicos, ensinados pelo método aristotélico tomista, ou seja, lógico-racional. O professor tem o papel de estimular na medida em que transmite conhecimentos, ou seja, na medida em que ensina. Esta é uma proposta da escola tradicional. B. Cognitivista ou construtivista. Cognitivista ou construtivista, no conjunto, os autores consideram que a escola deve organizar um currículo que estimule, por intermédio de manejo consciente dos conteúdos, a resolução de problemas que façam o aluno tornar-se ser independente e eficiente em situações futuras. Os conteúdos somente têm sentido na medida em que sirvam para a resolução de problemas surgidos em momentos ocasionais. O professor deve ser uma pessoa muito preparada, pois, mesmo planejando com antecedência as ações didáticas de sala de aula, as atividades e questões que surgem são inusitadas e, dessa forma, devem ser aproveitadas para provocar novas aprendizagens. Os alunos, por sua vez, estarão em atividades construtivas completas. Para que tal construção ocorra, há um clima de liberdade, participação e compreensão entre os professores e alunos, e estes alunos, com eles mesmos. A aprendizagem se faz porque se cria um ambiente de trabalho e estimula-se a autonomia intelectual. Esta será uma das propostas da escola nova. E, finalmente, C, experimentalista consumatória. Experimentalista consumatória, no conjunto, os autores consideram a escola como um meio para a descoberta e realização de possibilidades individuais. Essa descoberta se faz quando se vive em situações experimentais, ocasiões nas quais os alunos descobrem por eles mesmos
a solução para seus problemas. O currículo, considerado como um conjunto de todas as atividades e conhecimentos de uma escola, toma-se a saída, o meio e a chegada da educação. Pedagogicamente, esta espécie de currículo é conhecido como centro de interesse. Esta é outra parcela de educadores fígados, é a escola nova. Educadores fígados, a escola nova. D, reconstrutivista e social, ou seja, a lista não terminou. Então, nós temos mais esse reconstrutivista e social. No conjunto, os autores consideram a escola como um agente de melhoria da sociedade. Para que tal ocorra, o ponto de partida é a própria sociedade, considerando tanto no seu contexto presente quanto histórico. Não despreza a liberdade do indivíduo, especialmente quando se abordam os grandes temas sociais e problemas que afligem a comunidade. Em situação de sala de aula, a sociedade é entendida como uma instituição em contínua mudança, que tem problemas que precisam ser enfrentados e resolvidos pelo conjunto de professores e alunos e a própria sociedade. Esta é outra parcela de educadores fígados, a escola nova. Finalmente tecnologia. Trata-se de um grupo que emerge dos avanços tecnológicos. A preocupação central encontra-se no domínio de tecnologia, comunicação, informática, locomoção, e fica restrito ao emergencial, apesar de ter uma força de pressão muito grande na atualidade, não é defendida pelos tradicionalistas, nem pelos escola-novistas, nem por nós. Então, terminamos aí já o quinto item aí da nossa conversa, né, da nossa investigação.